Olá pessoal, tudo bem? Então, estou aqui para falar com vocês sobre metodologias de ensino, métodos de ensino, né? Muitas pessoas têm me procurado para saber qual a metodologia, qual o método de ensino melhor para seus filhos, o melhor método e a melhor metodologia para as crianças. E é um assunto muito delicado porque eu acho que cada um sabe o que quer para seus filhos, né? E muitas vezes o que a gente precisa prestar atenção é que muitas vezes o que a gente quer para os nossos filhos não é o que os nossos filhos querem para eles mesmos, né? A gente precisa entender que muitas vezes a gente coloca as nossas frustrações nos nossos filhos. Eu não fui médica, meu filho vai ter que ser. Eu não fui militar, meu filho vai ter que ser. Eu não fui engenheiro, meu filho vai ter que ser. E a gente precisa respeitar um pouco, né, o que os nossos filhos querem para eles, né? Porque não adianta a gente colocar as nossas frustrações em cima deles, porque serão provavelmente adultos frustrados também, né, por não fazerem o que querem. Então a gente precisa prestar atenção muito nisso, né? E dar opiniões em relação a metodologias de ensino também é muito delicado, porque eu como mãe e eu como educadora, eu parto do princípio que o método tradicional, a metodologia tradicional, por exemplo, não é a mais adequada, mas há crianças que se enquadram muito bem na metodologia tradicional, né? Então isso é muito, a gente precisa prestar muita atenção em relação a isso, porque independente da metodologia de ensino, eu acho que a escola precisa aprender a respeitar os estilos de aprendizagem dos seus alunos. A gente entende que normalmente escolas maiores, com turmas muito grandes, é muito inviável fazer isso, né, por turmas com 20, 30 alunos, às vezes até mais. Então, quando você prioriza uma escola com turmas menores, onde o professor consiga dar uma atenção mais individualizada, acaba sendo adequado, né, porque você consegue prestar atenção na forma que esse seu aluno aprende, né? Porque, por exemplo, se um aluno que é muito sinestésico e ele está numa escola tradicional, onde ele vai ser só ouvinte, né, como se ele estivesse numa palestra, ele não vai conseguir aprender, os objetivos não serão atingidos. E assim também o contrário, crianças que são visuais, crianças que são auditivas e, por exemplo, a escola é muito da prática, só muito no lúdico, e aquela criança precisa, né, da escrita, ela precisa ouvir, ela não precisa só trocar, ela precisa também ouvir, né, porque muitas vezes nós somos audiovisuais, né, a gente ouve e a gente escreve para que a gente consiga assimilar. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Em relação a método de ensino também, né? Nós temos dois métodos de ensino, que são o sintético e o analítico, onde o sintético ele parte da menor unidade para a maior unidade e o analítico ele parte da maior unidade para a menor unidade, né? O que seria isso? O sintético ele parte, né, da palavra, dos pedacinhos, das sílabas, dos sons, das letras, para o maior, para o texto. E o analítico ele vem do texto para chegar na menor unidade, para chegar na palavra, na sílaba ou na letra. Tá? Então, assim, cada criança ela vai responder melhor de uma forma. Tá? Então, a gente precisa prestar atenção nisso, porque muitas crianças estão em escolas tradicionais e estão ali apenas decorando, não estão aprendendo nada, então fica muito difícil. Até a gente acha até que aprende, mas só está decorando para fazer a prova, porque precisa tirar uma nota para passar. E vice-versa, né? Tem crianças também que podem estar em escolas montessorianas, por exemplo, com os construtivistas, e também não estão conseguindo assimilar se a escola não conseguir ter um olhar para cada criança. Quando a escola tem um olhar mais individualizado e ela sabe através de que estilo aquele aluno, que estilo de aprendizagem aquele aluno vai aprender, o professor ele consegue levar bem a turma como um todo, né? Porque vai dar aulas diversificadas, né? Vai dar aulas não apenas do mesmo jeito, do mesmo modo, de um mesmo padrão sempre, né? Com planejamentos inflexíveis, por exemplo, com padrão de sala de aula um atrás do outro, todos os dias do mês, do ano. Então o professor ele precisa diversificar para ele poder atingir os seus alunos. Tá bem? Essas são as minhas dicas de hoje. Em breve eu volto mais com mais vídeos. Um beijo.